da série Respondendo Perguntas. Uma empresa de pequeno porte precisa indicar um DPO ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais quando for fazer o seu processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e para não perder nenhum conteúdo diário que vai ao ar às 11h15, aperta o sininho das notificações. Será que as empresas de pequeno porte precisam indicar um DPO ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais? E a resposta é depende. Depende do que, Silvia? Depende de alguns critérios que ela precisa cumprir para ter essa isenção, ou melhor, essa flexibilização. Primeiro eu quero deixar muito claro aqui que nenhuma empresa foi isenta de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Todas as empresas de direito público, de direito privado e os profissionais autônomos ou liberais precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Não existe exceção. Muito bem, e o que é essa história de eventualmente não indicar um encarregado pelo tratamento de dados pessoais? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados editou a resolução número 2, que ela flexibiliza o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados para as pequenas e microempresas. Olha só que interessante. Existem alguns critérios que a empresa precisa se enquadrar para que ela possa se beneficiar dessa flexibilização. Silvia, essa flexibilização isenta do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados? Não, o que eu acabei de falar? Nenhuma empresa foi dispensada de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, eu vou ler o artigo 6º desta resolução, que diz assim: a dispensa ou a flexibilização das obrigações dispostas neste regulamento, que é a resolução número 2, não isenta os agentes de tratamento, ou seja, o controlador e o operador de pequeno porte, do cumprimento dos demais dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, tem que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, não tem como fugir. Silvia, e quais são essas flexibilizações? Na verdade, são 4. Primeiro, eles têm a contagem do prazo em dobro. Exemplo, se as empresas comuns, elas têm que responder o titular imediatamente se for de forma simplificada, ou em até 15 dias, se for de uma maneira mais completa, eles terão 30. Se as empresas comuns têm 10 dias para poder responder um questionamento da ANPD, eles têm 20 dias. Ou seja, todos os prazos que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, ou as próprias regulamentações que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados traz, essas empresas terão o dobro do prazo. Isso é uma das 4 pontos de flexibilização. Outro ponto, na hora de comunicar um incidente de segurança com dados pessoais, essa forma de comunicação também é mais simplificada. Outro ponto, o registro de operação de tratamento de dados pessoais também é mais simplificado. E por último, não precisa indicar um DPO ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Só que eu brinco que essa resolução ela dá com uma mão e tira com a outra. Por quê? Porque eles precisam disponibilizar um canal para responder ao titular, ou seja, para que o titular possa exercer os seus direitos que estão previstos no artigo 9, no artigo 18 e no artigo 19 da Lei Geral de Proteção de Dados. E quem é que tem conhecimento para responder o titular? É um encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Não tem como você pegar uma pessoa que trabalha no SAC, por exemplo, no Serviço de Atendimento ao Consumidor, e querer responder o titular. Ele não vai ter conhecimento técnico para isso. Então, no fim das contas, eles dão com uma mão e tiram com a outra. Afinal de contas, vai ter que ter algum especialista em Lei Geral de Proteção de Dados para responder o titular no exercício dos seus direitos. Silvia, mas a pergunta que quer calar: quais são os critérios para que essa empresa possa se beneficiar dessa flexibilização? Número 1,
ela tem que ter, no máximo, 4,8 milhões de faturamento anual. Número 2, ela não pode fazer parte de um grupo econômico que, somando o faturamento de todos os CNPJs, passe desse valor. Silvia, mas eu vi lá que tinha alguma coisa em relação a 16 milhões. Não, isso não é verdade. Quando você vê o 16 milhões, é em relação a startup. E outra, startup, eles também dão com uma mão e tiram com outra. Por quê? Porque o que é uma startup? Uma startup é uma empresa que trabalha com inovação tecnológica. E eles falam que se uma empresa trabalhar com inovação tecnológica, não pode se beneficiar dessa resolução. Então é uma resolução muito confusa, ela dá com uma mão e tira com a outra o tempo todo, ela se contradiz o tempo todo, mais um documento bem mal feito pela Lei Geral, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Olha lá, o que você não pode ter para poder se beneficiar? Não pode tratar dados pessoais em larga escala. E aí a NPD foi questionada, o que é larga escala? Nós não vamos parametrizar. Interessante. Então é das vozes da cabeça do fiscal que analisar que vai determinar o que é larga escala? E se ele achar que tratar 1.000 titulares já é larga escala? E se ele achar que tratar 1 milhão de titulares é larga escala? Você vê como ficou confuso? Então a NPD erra feio quando não parametriza o que é considerado larga escala. Não pode se beneficiar dessa resolução o tratamento de dados pessoais que possa afetar significativamente os interesses ou direitos fundamentais dos titulares. Ou seja, se descumprir qualquer um dos direitos fundamentais dos titulares que estão no artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 5º da Constituição Federal, que traz o rol dos direitos e liberdades fundamentais, não pode se beneficiar. Só tem um problema. Pois é, proteção de dados é direito e garantia fundamental, artigo 5º, inciso 79. Ou seja, com base nisso, ninguém consegue se beneficiar dessa flexibilização. Não pode usar tecnologias inovadoras. Então, se você usa aí um sistema inovador, se você está querendo inovar na tua empresa, também não vai poder. Não pode de jeito nenhum. Se você faz vigilância de zonas acessíveis ao público ou se você tem algum tipo de decisão automatizada no seu sistema. Você usa robozinho de WhatsApp? Não vai poder se beneficiar. Olha só como é restritiva. E tem uma pior que todas, que eu acho que aí é pá de cal, ninguém consegue se beneficiar. Se a empresa tratar dados sensíveis. E eu posso falar, é impossível uma empresa não tratar dados sensíveis. Por quê? Porque quando você vai tratar os dados de seus funcionários, você vai tratar dados sensíveis. Quando ele trouxer um atestado médico, você vai tratar dados sensíveis. Se ele tiver filhos menores, você vai tratar dados sensíveis. Quando você compartilhar informações com o plano de saúde, ou seja, em algum momento a tua empresa vai tratar dados sensíveis e você não vai conseguir se beneficiar dessa flexibilização. Como a flexibilização também é uma coisa tão en passant, praticamente não beneficia quase em nada, posso te dar uma dica? Faz a adequação direitinho, indica sim um DPO, porque de toda forma você vai ter que colocar alguém para responder o seu titular, vai ter que ter alguém para dar treinamento na empresa, vai ter que ter alguém para responder a NPD, de toda forma você vai precisar fazer isso. Então, nomeia um DPO sim, faz a adequação direitinho, que você vai sim ficar muito melhor no mercado, vai fortalecer muito mais a tua marca e o teu cliente, que é quem você quer, na verdade, proteger, vai se sentir muito mais à vontade de entregar os dados pessoais para sua empresa, sabendo que você se preocupa sim com a proteção desses dados. Esse conteúdo fez sentido para você? Se fez sentido para você, antes de ir embora, compartilha com alguém que precisa saber desse conteúdo e deixa o seu like. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.